comigo em Lucas, capítulo 1, versículo 26 até o verso 38. Convido os irmãos a se colocarem em pé. Vamos ler esse texto para a nossa edificação. É só agradecer aqui a nossa irmã Seleni, que está conosco, a da Sandra, também a Dília, lá da Igreja Presbiteriana Laguna, também o Jedson, também a Fabiane e o Francelino, da 7ª Igreja. Receba o abraço da nossa igreja, que Deus abençoe vocês, viu? Nós iremos ler esse texto para a nossa edificação. Eu gostaria que os irmãos pudessem ler essa passagem comigo, você que está em casa também. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com Deus? Oremos. Pai bendito, que o Senhor possa receber o nosso culto, a nossa adoração, a cantata, ó Deus, desse grande coral, que, exaltando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora fale conosco, ó Deus, por meio da Tua palavra, para que sejamos edificados, tocados, e possamos, ó Deus, buscar a Cristo sempre, e crer nele, confiar nele, e viver para a glória dele. Fale conosco, ó Deus, abençoa as crianças que estão aqui, ó Deus, abençoe os adolescentes, os jovens, ó Deus, os adultos, os idosos, homens e mulheres, ó Deus, que o Senhor possa nos encher com a Tua glória, com a Tua bondade, e que neste Natal, nesse dia 25, o Senhor esteja trazendo vida à nossa vida, salvando vidas, edificando a Tua igreja, despertando o nosso coração para melhor Te servir e cumprir a nossa missão neste mundo. Essa é a nossa oração com gratidão, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. O que é Natal? Para alguns, a ternura do passado, o valor do presente e a esperança do futuro. Para outros, é tempo de encontros e reencontros, e ser feliz é tudo o que importa. No entanto, o Natal é o nascimento do Rei, é o nascimento do Filho de Deus, é aquele que desceu do céu, se encarnou, se tornou gente, e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito Pai. O texto diz que na plenitude do tempo, Deus enviou o anjo Gabriel para comunicar a chegada de Jesus ao mundo. E esse anjo não foi enviado ao palácio para falar aos poderosos, mas enviado a uma jovem pobre, noiva de um homem pobre, numa cidade
pobre, marcada pelo o desprezo. Maria era da cidade de Nazaré, uma pequena cidade ao norte da Palestina, uma cidade desprezada. O anjo saudou Maria entrando na casa dela, dizendo para ela se alegrar, que ela era muito agraciada, muito favorecida, e que o Senhor estava presente com ela. Além do mais, o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, pois você encontrou favor diante de Deus, você achou graça diante de Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande, e o seu nome será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre, e o seu reino jamais terá fim. No entanto, Maria ficou perturbada, perplexa, atônita, e perguntou: como poderia uma virgem dar à luz uma criança? Eu não tenho relação com homem algum. E ele respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo te envolverá. O bebê que nascerá será santo, sem pecado, e será chamado Filho de Deus. E até Isabel, a sua parenta, está grávida, mesmo sendo mais velha. A mulher que todos diziam que não poderia ter filhos, porque era estéril, já está no 6º mês de gravidez. Porque para Deus não há impossível em todas as suas promessas. As promessas de Deus são promessas fiéis e verdadeiras, e Deus é poderoso para cumprir todas as suas promessas. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se retirou dela, se ausentou daquele local. Maria se colocou à disposição do Senhor. Maria estava perplexa, mas agora com o coração submisso à vontade de Deus. A ênfase nessa passagem é sobre o grandioso Filho de Deus, e não sobre a grandeza de Maria, porque Natal é nascimento do Filho de Deus. Natal é esperança, porque sem Cristo nós estamos perdidos. Natal é luz, porque sem Cristo nós estamos na escuridão. Natal é salvação, porque sem Cristo é perdição. Como seria o mundo caso não houvesse o Natal? Escuridão, perdição e desespero total. Natal não é comilança, é bom comer, é bom reunir a família, fazer uma refeição em família. Natal também não é o cenário, não é árvore de Natal, não é troca de presentes, isso tudo é bom. Natal também, muito menos crianças, é Papai Noel. Papai Noel, a gente pensa que ele vai entrar na chaminé e trazer os presentinhos para crianças, mas Papai Noel não existe. Natal é o nascimento de Jesus. E a grande ideia dessa passagem é que Jesus é o segredo do verdadeiro Natal. Vamos dizer isso comigo? Jesus é o segredo do verdadeiro Natal. Porque Ele é Deus. O versículo 32 diz assim: porque Ele será chamado Filho do Altíssimo. Jesus é Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E Ele disse de si mesmo: eu e o Pai somos um. Jesus é Deus, porque Ele é o Criador, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele criou o sol, as estrelas, criou a lua, criou as plantas, os mares, os homens. Ele criou tudo que existe, e tudo que existe foi criado para a sua glória. Jesus é Deus, porque Ele perdoa pecados. Ele disse: filho, estão perdoados os teus pecados.
E esta verdade, meus irmãos, sobre a divindade de Jesus, combate a heresia dos arianos, as testemunhas de Jeová que negam a divindade de Jesus. Cristo é 100% Deus e 100% homem em uma só pessoa para sempre. Jesus é o segredo do Natal, porque Jesus é Deus. Mas Jesus é o segredo do Natal porque Ele é o Salvador. O texto diz que Ele seria chamado pelo nome de Jesus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Jesus quer dizer Salvador. Não há salvação fora de Cristo. Ele veio para salvar. Ele é o único que pode rogar por nós pecadores. A Bíblia diz que Ele é o mediador entre Deus e os homens, e que fora dele não há salvação. Nem Maria, nem os anjos podem rogar por nós pecadores, só Cristo. Por isso Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele salvou Maria Madalena, uma mulher possessa, com 7 espíritos malignos, uma mulher perturbada. Jesus entrou na vida dela e a libertou de todos os seus demônios que atuavam em seu corpo, e ela nasceu de novo, se tornou uma nova mulher, uma nova pessoa. Ele salvou a mulher adúltera, que seria apedrejada pelos religiosos, e Jesus então diz: aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra. E foram saindo todos, e só ficou Jesus e aquela mulher. E Jesus perguntou para aquela mulher: cadê os teus acusadores? E aquela mulher disse: Senhor, ninguém me condenou. E então Jesus disse para aquela mulher: vai e não peques mais, nem eu tampouco te condeno. Jesus salvou esta mulher. Jesus salvou Zaqueu, aquele homem que estava curioso, queria conhecer quem é Jesus, era um publicano odiado pelos judeus, e então ele, um homem de pequena estatura, ele correu à frente, subiu numa árvore chamada sicômoro, e no meio daquelas folhagens, ele olhava para baixo, vendo Jesus passar, e quando Jesus estava passando, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. E diz a Bíblia que ele desceu a toda pressa, e o recebeu com alegria em sua casa. E ele então disse: Senhor, eu resolvo dar para os pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Aquele homem se arrependeu de todos os seus pecados. E Jesus disse para ele: este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu conheceu Jesus, o Salvador. Jesus nasceu no seu coração e ele se arrependeu de todos os seus pecados. Jesus é o segredo do verdadeiro Natal. Em terceiro lugar, porque Ele é Rei. O texto diz aqui no verso 33, que vai aparecer na tela aí para você, que está em casa, e para você que está aqui no templo. Vamos ler esse versículo juntos comigo? Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Jesus, ele tem poder sobre o céu e sobre a terra. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele é mais valente, o mais valente que amarrou o valente, o diabo, porque ele expulsou demônios, ele acalmou a tempestade, ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para alimentar a multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Alguns pensam 10.000 pessoas, 15.000 pessoas, e Jesus supriu as suas necessidades. Ele é rei porque tem domínio sobre tudo e sobre todos. O reino dos homens passa, mas o reino de Jesus dura para sempre. Em outras palavras, todos os reinos do mundo cairão, mas o reino de Cristo jamais se findará. O reino do império Nabucodonosor passou.
O reino medo-persa também passou. O reino também da Macedônia também passou. O Império Romano também ruiu e caiu em 476 da era cristã. Apesar de terem matado muitos cristãos nas arenas de Roma, esse reino caiu, mas o reino de Cristo permanece. A igreja está viva e permanece no mundo inteiro, porque o Senhor Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os reinos dos homens passam, o reino dos homens passa, mas o reino de Cristo permanece. Cristo é o Senhor, Cristo é Rei, e o lugar que Ele quer ocupar nesta noite, um lugar mais especial, é no trono do seu coração. Quem sabe você entrou aqui nesta noite sem esperança, sem vida, mas Jesus quer reinar no seu lar, no seu coração, na sua vida, na sua história. Jesus nasceu para que pudéssemos nascer novamente, para que pudéssemos ter nova vida. Ele que nos tira do pecado para a santidade, da morte para a vida, das garras de Satanás para as mãos de Deus, do caminho do inferno para o caminho do céu. É por isso que Paulo, que encontrou Jesus no caminho de Damasco, e que nasceu de novo, quando ele ouviu a voz de Jesus: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E o Senhor lhe respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E no caminho de Damasco, a sua vida foi transformada, e ele se tornou o maior missionário de todos os tempos, o maior plantador de igrejas de todos os tempos, o maior escritor do Novo Testamento. Escreveu Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. 3 epístolas. E que nós temos em nossa Bíblia. E Paulo chega a dizer: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O meu passado era escuro, mas Jesus colocou luz na minha vida. O meu passado era sujo, mas Jesus apagou todos os meus pecados. O meu passado era de escravidão, mas hoje eu sou livre para adorar a Deus. No meu passado, eu não sabia para onde eu estava indo, mas agora eu sei que eu vou morar na Nova Jerusalém, com o meu Rei. Louvado seja Deus. Quando Cristo reina, meus irmãos, verdadeiramente dentro de nós, Ele limpa o nosso interior de toda sujeira. Ele tira o coração duro, insensível, empedernido, petrificado, e nos dá um novo coração. Jesus, meus irmãos, é o centro da história. A história está dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa e o ômega, Ele é a árvore da vida, Ele é a videira verdadeira, Ele é o bom pastor, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a luz do mundo, Ele é o pão da vida, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o lírio dos vales, Ele é a estrela da manhã, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o Senhor, Ele é tudo em todos. Louvado seja Deus. Enfim, Natal e nascimento. Jesus é o segredo do Natal, porque Ele é Deus, Ele é o Salvador, Ele é Rei. Ele nasceu em Belém da Judeia há mais de 2000 anos atrás, mas Ele também nasceu em nosso coração e dividiu a nossa história, o que éramos e o que somos, antes escuridão, agora luz, antes perdição, agora salvação. E Ele é quem escreve uma nova história de vida para cada um de nós. Uma história de fé, uma história de perdão, uma história de amor para você e sua família. É Ele que escreve essa nova história.
E se você entrou aqui sem salvação, Ele quer escrever uma nova história para você. E para você que vai me ouvir, está me ouvindo em casa, Ele quer escrever uma nova história para você e sua família. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos, como viveremos? Crendo que Jesus é o único Salvador do mundo. Ele é quem nos salva da culpa, do pecado, e isso é justificação. E justificação é o ato pelo qual Deus nos declara justos pelos méritos de Jesus. Ele nos salva do poder do pecado, é santificação. Seguir a paz com todos é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Ele nos salvará da presença do pecado. Um dia, nós receberemos um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos, para recepcionarmos Jesus nos ares, no grande arrebatamento da igreja, e aí nós receberemos um corpo que nunca mais vai sofrer. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Nós receberemos um corpo incorruptível, um corpo sem pecado, um corpo que nunca mais vai envelhecer, nunca mais vai adoecer, um corpo de glória, para morarmos com Ele no novo céu e na nova terra. Não existe salvação fora de Jesus. Nós não podemos orar a oração da Ave Maria, porque Maria não pode rogar por nós pecadores. Não foi ela que morreu na cruz. Não foi ela que derramou o seu sangue para nos comprar. Maria foi apenas um instrumento para que Jesus pudesse vir ao mundo. Mas Ele, Jesus, foi o Salvador da própria Maria. Porque ela cantou um dos hinos mais belos, dizendo: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. O seu próprio Filho foi o seu próprio Salvador, Jesus. Por isso entregue a sua vida a Cristo, siga-o por toda a sua vida. A melhor opção de vida é seguir a Jesus. Viva em Cristo para a glória de Deus. Faça como Paulo fez, dizendo: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Mas em segundo lugar, meus irmãos, como viveremos? Anunciando a Cristo para outros em todos os lugares. É por isso que nós somos um povo missionário, povo de Deus. Nós devemos pregar o Evangelho. O Senhor Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O anjo anunciou a Maria a chegada de Jesus, o Filho de Deus. Mas essa missão de pregar hoje não foi dada para os anjos, mas foi dada para a igreja. Maria, ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Fale do Cristo que é Deus homem. Como homem hoje Ele está à direita de Deus Pai intercedendo por nós. E como Deus presente aqui nesta noite. E porque o mediador deve ser homem verdadeiro e justo. Deve ser verdadeiro homem porque a justiça de Deus exige que o homem pague o pecado do homem. Jesus se encarnou para morrer a pior morte, a morte de cruz. E na cruz Ele derramou o seu sangue para nos redimir, para nos resgatar, para nos tirar da morte para a vida, das garras de Satanás para as mãos de Deus. E deve ser justo, porque alguém que tem os seus próprios pecados não pode pagar por outros. O único que poderia morrer numa cruz e pagar pelos nossos pecados era um homem perfeito. E o único homem perfeito na face da terra foi Jesus. Os demais, todos fomos pecadores, inclusive Maria, porque ela também era filha de Adão, ela veio, da descendência de Adão e Eva. E por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas Jesus não tinha pecado, porque quem fecundou o óvulo de Maria foi o Espírito Santo.
e não o espermatozoide de José. Por isso, Jesus era um homem perfeito, segundo Adão, que foi tentado, mas não caiu em tentação. E aquele que era perfeito, puro, veio morrer a pior morte, a morte de cruz, para nos redimir. Porque o mediador deve ser ao mesmo tempo o verdadeiro Deus. E Jesus era Deus. Porque somente sendo verdadeiro Deus, ele pode suportar como homem o peso da ira de Deus. E ele suportou o peso da ira de Deus na cruz, porque ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E ele veio para conquistar e restituir para nós a justiça e a vida. E como Deus, ele pode prometer vida eterna, porque ele é o Pai da eternidade. Por isso ele diz: quem crê em mim tem a vida eterna. E ele chega a dizer: se alguém tem sede, venha a mim e beba, e quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Não tem esperança de salvação fora de Jesus. O mundo sem Cristo está em plena escuridão, e só o Evangelho da graça de Deus pode resgatar pecadores. Nós temos no mundo 8 bilhões de pessoas. O cristianismo é uma grande força evangelística no mundo. A igreja cristã existe para pregar o evangelho da graça de Deus. E o evangelho de Cristo deve ser pregado em todo o mundo, por todos os crentes, em todos os lugares, para a glória de Deus. E quando Jesus voltar e reunir o seu povo, então nós teremos gente diante do trono de Deus, de todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas e de todas as tribos, diante do Cordeiro e diante do trono de Deus, vestidos de vestiduras brancas, porque eles foram comprados e lavados no sangue de Jesus, e com palmas nas mãos. E o texto diz que clamando, estão dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Vamos pregar o Evangelho, meus irmãos. Vamos anunciar o Evangelho, porque nós somos frutos do trabalho missionário. Se a sua família hoje conhece o Evangelho, é porque alguém pregou para você, é porque alguém trouxe o Evangelho para você, é porque alguém semeou a santa semente da vida no seu coração, e essa semente cresceu a 30, a 60 e a 100 por um, e floresceu na sua vida para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar em pé, vamos falar com Deus. Coloque a sua vida, a sua família, tudo nas mãos do Senhor. Continue crendo em Jesus. E você que crê, anuncie o Evangelho para outras pessoas. Nós convidamos o pastor Rui para que possa fazer essa oração. Eu gostaria, se você deseja colocar a sua vida, a sua família, quem sabe você tem um parente longe de Deus. Se você quiser vir aqui à frente e pedir ao Senhor: Senhor, salva esse meu filho, a minha filha, meu parente. Ou se você que entrou aqui perdido, olha, eu ouvi a mensagem, Deus tocou no meu coração, e eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus, vem à frente também. Coloque tudo nas mãos do Senhor. Se você tem um parente: pastor, meu parente tem um coração muito duro. Mas Jesus é aquele que pode quebrar a dureza do coração, porque não existe coração tão duro que Jesus não possa mudar. É o Senhor Jesus que tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, habitado pelo Espírito Santo. Venha para o altar de Deus, eu coloco a sua vida, a sua família, o seu filho, aquelas pessoas que você ama, que gostaria que andasse com você na mesma pisada da fé em Cristo Jesus. Oremos com o pastor Rui. Ó Deus maravilhoso, Tu és santo, santo, santo.